Bom dia, pessoal. Bom, nosso grupo é composto por Jonas Andrade e por mim, Suelen Silva. E nós ficamos com o tema Arranjo das plantas no agroecossistema. O arranjo espacial depende de vários aspectos, como esses que a gente vê aqui no slide, como também o relevo, vegetação original, direção e intensidade dos ventos, o solo, disponibilidade de água e o histórico da terra. É possível estabelecer os SAFs a partir da introdução de cultivos agrícolas ou animais em áreas de vegetação natural, arbustivas ou do componente arbóreo em sistemas agrícolas já estabelecidos. Desse modo, apresenta alguns sistemas agroflorestais, do quais cito primeiramente o sistema agrossilvicultural, sendo realizado com o cultivo de plantas anuais e árvores. O segundo sistema é o agrossilvio-pastoril. O arranjo é realizado com a presença de árvores, com cultivos de plantas e também a presença de animais. Já o terceiro sistema é o sistema silvopastoril. Neste sistema, o arranjo é realizado com a presença de pastagens e animais, consociado com as árvores. Dando início aos modelos de arranjos espaciais, como primeiro exemplo, nós temos a distribuição espacial misturada. Bom, e dentro desse arranjo, as espécies são adaptadas a variações ecológicas. Algumas espécies requerem terra mais rica em matéria orgânica, quando outras são menos exigentes. Algumas produzem mais em solos profundos com boa drenagem natural, e outras se desenvolvem bem menos em solos de pouca profundidade. Como segundo exemplo, nós temos a distribuição espacial uniforme. A distribuição espacial de todas as espécies obedece a um padrão pré-determinado com espaçamentos constantes, pré-definidos para cada espécie, exceto a cobertura viva, espontânea ou introduzida. O terceiro exemplo é a de distribuição espacial mista. Na imagem, podemos ver o caso de um SAF de café, no qual os cafeeiros são distribuídos de forma uniforme, enquanto que espécies florestais nativas de regeneração natural apresentam uma distribuição espacial irregular. O quarto exemplo é a distribuição espacial em faixas. Aqui, o SAF está ocupado por faixas com cultivos de ciclo curto ou cultivos de baixo porte, separadas por faixa de espécies de porte alto, como algumas espécies florestais e frutíferas. E como último exemplo, nós temos a distribuição espacial em mosaico, onde a área ocupada pelo SAF fica subdividida em unidades de forma e extensão variáveis. Algumas unidades são menos sombreadas que outras. As unidades levemente sombreadas são reservadas para cultivos comerciais que requerem bastante luz, como café, mamoeiro, pimenta do reino, cítricos, entre outros. Enquanto que nas outras unidades do mosaico, nitidamente mais sombreadas, haveria maior densidade de espécies perenes comerciais de ciclo mais longo, como madeiras com forte demanda no mercado, fruteiras longevas, espécies perenes melíferas, etc. Essa distribuição espacial conduziria à formação de florestas pomar biodiversificadas, gerando uma grande variedade de produtos comerciais e uma maior segurança econômica para o agricultor, facilitando assim as flutuações de preços no mercado. Cercas vivas. As cercas-vivas têm diversas finalidades, como servir de abrigo para as aves, agir beneficamente sobre o controle de insetos danosos, algumas servem como quebra-vento e alguns modelos de cerca-vivas impedem a passagem de animais e pessoas, geralmente quando são feitas com alguma variedade espinhosa, exemplo do sansão do campo, mais conhecido como sabiá. Um sistema agroflorestal pode ser implantado todo ao mesmo tempo, começando de espécies anuais, exemplos de hortaliças e cereais, espécies semiperenes como banana, maracujá, mamão e etc., onde se inclui desde arbustos de ciclo curto até árvores de ciclo longo, ou de forma progressiva, a partir de roçados ocupados com cultivos de ciclo curto, como arroz, milho, feijão, mandioca e associados com a criação de pequenos animais domésticos. Na imagem, podemos ver a definição de diversos estratos de plantas, por exemplo,
extrato baixo, médio, alto e emergente, bem como o ciclo de vida dessas plantas, sendo dividido em pioneiras, secundárias e primárias, consequentemente. Uma das metodologias eficazes antes da implantação dos SAFs é o uso de croquis, como forma de observar de maneira geral o arranjo das plantas no agroecossistema. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham um bom dia.